E aí, jovens, estou de volta para a gente trabalhar hoje as competências 1 e 4. Vamos lá comigo? Seguinte, quando a gente fala das competências 1 e 4, nós estamos falando sobretudo de competências que levam em conta a norma padrão da língua portuguesa e também a coesão textual. Então a gente vai trabalhar essas duas competências de forma conjunta para a gente poder entender que ambas dizem respeito ao processo de estruturação da escrita. Primeiro, pensando na competência 1, mas que também pode afetar a competência 4, vamos lembrar que a estrutura da redação do Enem, ela é basicamente uma estrutura de 4 parágrafos. Se ela tem 4 parágrafos e a redação com 30 linhas, você vai ter algo em torno de 6 a 8 linhas por parágrafo. Lembrando que é mais vantajoso deixar a maior parte, a maior quantidade de linhas para os parágrafos de desenvolvimento argumentativo. Então, algo em torno de 8 linhas para os parágrafos 2 e 3 e você divide o restante das linhas para os parágrafos 1 e 4. Mas, por favor, gente, não façam parágrafos frasais. Pensa, como que você vai fazer 8 linhas de um parágrafo com uma frase só? É necessário organizar o seu passo a passo dentro do parágrafo, ou seja, o tópico frasal, o desenvolvimento e o fechamento da ideia. Então, no mínimo, 3 frases para o parágrafo do texto, para cada parágrafo do texto. Diante disso, não construa períodos longos. Organize ali uma proporção de linhas correspondente ao espaço que você tem no parágrafo. Algo em torno de 2 a 3 linhas é o ideal. Próximo ponto é você pensar diretamente na escrita. Um dos maiores desvios que se comete na competência 1 é o desvio relacionado ao uso de vírgula. Os usos de vírgula são inúmeros, Enumeração, que a gente aprende desde pequenininhos na escola, topicalização, quando você desloca um termo, ou ainda quando você usa uma construção de oração adjetiva, enfim, são vários. Mas basicamente, vamos lembrar de colocar a vírgula sempre que você estiver invertendo a ordem da sentença. Lembra que a ordem é sujeito, verbo e objeto ou complemento. Se você passa um objeto ou complemento para o início da sua sentença, deve vir acompanhado de vírgula. Não esqueça disso. Confira a vírgula, por exemplo, para termos de conexão que você coloca no começo da frase. Por exemplo, dessa forma, vírgula, portanto, vírgula, então, vírgula, assim, vírgula. Sempre que você coloca um modalizador no início da frase, você tem que colocar a vírgula. Então, fique com isso na cabeça e na releitura do texto, tente identificar se a vírgula que você colocou está bem empregada ou se determinada construção está invertida e precisa de vírgula. Próximo ponto, crase, também é um desvio que muitos cometem. Quando a gente fala de crase, vamos lembrar que é a junção de preposição a mais artigo feminino a. Então a crase nunca vai acontecer antes de verbo e nem antes de palavras masculinas, substantivos masculinos. Então essa é a regra básica, de crase. Diante disso, tente observar quando você coloca, por exemplo, devido e vai complementar. Então se é devido a algo. Então a é preposição. Se esse algo for feminino, crase. Então, devido à escassez, crase, entende? Então, vamos sempre poder ter uma fluidez melhor de texto a partir do momento em que a gente conseguir ter uma autocrítica em relação ao texto. Você precisa desenvolver o texto com a consciência de que você está empregando bem os elementos da norma padrão da língua. Outra coisa, gente, uso de letras maiúsculas e minúsculas também é um desvio que a gente percebe acontecendo com muita frequência. E aqui eu trouxe 2 exemplos, Quando você usa a Constituição, que muitos de vocês ainda trazem a sentença Constituição, o documento de maior hierarquia, etc. Quando a gente fala de Constituição ou Constituição Federal, as letras C ou C e F, se for o caso,
tem que ser grafada de forma maiúscula, porque são nomes próprios, são substantivos próprios. E ao contrário do que muitos de vocês pensam, quando você fala governo ou governo federal, você está tratando de um substantivo comum. Se é substantivo comum, letra minúscula. Se você põe Constituição com letra minúscula ao invés de maiúscula, por exemplo, você está perdendo pontos em relação à competência 1, porque é um desvio de norma padrão. Então fique atento a essa construção. Sempre que você citar, por exemplo, ONG sempre vem com todas as letras maiúsculas. Quando você cita, por exemplo, siglas conhecidas como IBAMA, FUNAI, etc., você sempre vai pensar o seguinte: se você consegue ler a sigla, você pode colocar só a primeira letra maiúscula ou toda a construção maiúscula. Se você não consegue ler, se você precisa soletrar, por exemplo, UFMG, você vai colocar todas as letras maiúsculas. Essa é uma dica também, né? Mas foque principalmente nisso que aparece muito na redação, que é a palavra Constituição e a palavra governo. Um outro ponto, pessoal, que muitos de vocês cometem esse deslize. Você tem ali 30 linhas para poder escrever e você vai perceber que tanto do lado esquerdo quanto do direito você possui margens verticais. Essas margens verticais não estão ali à toa. Do lado esquerdo, ela precisa demarcar o parágrafo. Isso também pode ser avaliado dentro da competência 4, quando você trata lá da paragrafação, a distância da margem. Então evite que a distância da margem seja muito curta a ponto de confundir o corretor. Porque, por exemplo, se o seu parágrafo termina lá no finalzinho da linha, e aí não fica um espaço no final, e você começa o próximo parágrafo muito próximo da margem, o corretor pode entender aquilo como um bloco de texto, uma junção de parágrafos. Então fique atento para dar o recuo da margem da esquerda. Quanto à margem da direita, se não houver espaço para que você possa escrever toda a palavra que você pretende, você precisa fazer a separação silábica. Isso é muito necessário. Agora, uma dica importante: se você tem dúvidas de como separar a palavra em questão, mude a palavra ou não separe em sílaba e passe a palavra para a linha seguinte, mas nunca ultrapasse a margem, porque senão você pode perder na competência 2 por ultrapassar a margem, e não é uma quantidade baixa de pontos, né? Perde-se muito pontos em relação a isso. Sobre a rasura, eu recomendo que você rasure o texto, né? Parece um pouco estranho, mas o Enem, na cartilha do participante, ele é bem claro quando ele mostra para a gente que a rasura deve ser feita com um traço simples sobre a palavra. E aí você precisa escrever logo em seguida a palavra de forma correta. Ah, Igor, eu li o texto todo e depois de já ter passado a limpo, eu percebi que eu cometi um erro. Tem como consertar? Tem. Nesse caso, é mais vantajoso que você risque a palavra com um traço simples e escreva acima dela a palavra de forma correta. Mas atenção, gente, essa escrita tem que ser legível para que o corretor possa identificar. Vamos lembrar que o seu texto, ele passa por um processo de escaneamento. O seu texto é escaneado. Quando o texto é escaneado, ele perde um pouco da qualidade original. Com isso, tem que ficar muito clara a sua grafia. Sua letra tem que ser legível. Se o corretor, por exemplo, não consegue perceber a terminação da sua letra A e identifica a sua letra A como um O, por exemplo, isso pode gerar um desvio de competência 1. Então vamos ficar atento a esses itens que são muito básicos para que a gente não perca ponto meio que de graça dentro dessa perspectiva. E só para lembrar, para a gente fechar na competência 4, ela avalia a coesão textual. Dentro da coesão textual, a gente tem 3 grandes eixos. Primeiro, você tem que pensar que a repetição de palavras é um problema. Então, você tem que usar sinônimos, hipônimos e perônimos. Então, evite ao máximo repetir palavras e trazer elementos coesivos de conexão de ideias em todo o texto. E os elementos coesivos, eles têm 2 níveis. Um que é avaliado é o intraparágrafo, ou seja,
a coesão que é feita entre uma frase e outra dentro do parágrafo. Então, por exemplo, se eu coloquei o tópico frasal do meu texto, segundo parágrafo, primeiro de desenvolvimento, coloquei o tópico frasal, em seguida, na segunda frase, eu começo com o artigo o ou a, aí eu preciso, na verdade, de uma conexão. Você falaria, por exemplo, assim, dessa forma, diante disso, diante do exposto, etc. Então, sempre pensar na coesão intraparágrafo. A minha sugestão, coloque elemento coesivo em praticamente todas as frases, no início delas, porque você tem que mostrar as relações entre as ideias. E um último ponto que é avaliado na competência 4 é a coesão extra-parágrafo, entre um parágrafo e outro. É o que a gente vai falar de interparágrafo. Então, dentro dessa perspectiva, qual que é a ideia? Nos parágrafos 3 e 4, você precisa estabelecer uma relação argumentativa no início do parágrafo. O parágrafo 3 tem que se relacionar com o 2 e o parágrafo 4 tem que se relacionar com o 3. Uma dica, no parágrafo 4, que é o da proposta de intervenção e, consequentemente, da conclusão, comece com o elemento de conclusão. Isso já vai fazer com que sua nota na competência 4 seja em um nível mais superior. Então, coloque lá um portanto, um dessa forma, diante dos fatos expostos ou alguma coisa do tipo, porque isso vai te ajudar bastante. Então é isso, pessoal. Retomando aqui para a gente fazer um resumão, vamos lembrar, competência 1 vai avaliar a norma padrão da língua portuguesa e a competência 4 vai avaliar a coesão textual. Ambos são elementos da nossa escrita. Lembre-se que você é um falante praticante da língua portuguesa desde que você começou a ter contato com ela, desde que você nasceu. Com isso, pessoal, vamos lembrar de tudo que a gente constrói nesse processo de aprendizagem e não ter medo, principalmente da competência 1. Vamos trabalhar para a gente conseguir ter uma análise mais crítica do que a gente está propondo na nossa escrita, principalmente a ortografia, vírgula, crase e outros desvios. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato. Eu espero por vocês na última aula para a gente ver a competência mais fácil do Enem, que é a competência 5. Até mais, pessoal!